E aí galera, estamos para mais um vídeo no canal, um canal de curiosidades, e hoje estaremos falando sobre filosofia, o que é filosofia e a origem dela de muito tempo até os dias atuais. Então se você quer saber, dê o seu like, se inscreva no canal e fique com a gente. Canal de Curiosidades Jeframax. E vamos lá, o que é filosofia? Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise moral e racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores moral e a linguagem. O filósofo é considerado como um sábio, sendo aquele que reflete sobre estas questões e busca o conhecimento através da filosofia. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos, como temos filosofia cristã, política, ontológica, cosmológica, ética, empírica, metafísica, epistemológica. Para que serve a filosofia? Por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia busca compreender o pensamento humano e o conhecimento desenvolvido pela sociedade. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e sobre os homens. Ou seja, a filosofia faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam sobre a existência e também sobre o mundo e o universo. De tão importante este campo do conhecimento, tornou-se uma disciplina obrigatória no currículo escolar, bem como foram criadas diversas faculdades de filosofia. A filosofia tem início na antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica. Ou seja, as explicações estavam baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos naturais. Assim, com o surgimento da polis grega, os filósofos, que na época eram considerados enviados dos deuses, começaram a investigar e a sistematizar o pensamento humano. Com isso surgem diversos questionamentos, que até esse momento não possuíam tal explicação racional. O pensamento mítico foi dando lugar ao pensamento racional e crítico, e daí surgiu a filosofia. Uma curiosidade, os termos filosofia, filósofo e matemática, você sabia que foram criados pelo filósofo pré-socrático grego Pitágoras, que segundo ele, o filósofo não é dono da verdade, nem detém o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa amiga do saber. A filosofia antiga surge no século 7 a.C., na Grécia Antiga. A filosofia grega está dividida em 3 períodos: período pré-socrático, período socrático e período helenístico. As principais escolas filosóficas deste período foram a escola jônica e a escola itálica. Na escola jônica, destacam-se os filósofos Heráclito, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Já na escola itálica, temos os filósofos Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias. A filosofia medieval desenvolveu-se na Europa entre o século I e XVI. Esteve dividida em 4 períodos: filosofia dos padres apostólicos, do século I ao II, a filosofia dos padres apologistas do século III ao IV, a filosofia patriatística do século IV ao VIII e a filosofia escolástica do século IX até o XVI.
Na filosofia dos padres apostólicos destaca Paulo de Tarso, aquele da Bíblia Sagrada. Na filosofia dos padres apologistas, destacam-se os filósofos Justino Mártir, Orígenes de Alexandria e Tertuliano. Na filosofia patrística, o maior representante deste período foi Santo Agostinho de Hipona. Por fim, na filosofia escolástica, temos São Tomás de Aquino como o filósofo mais importante. Já na filosofia moderna, desenvolveu-se nos séculos XV e XVIII. René Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna com a criação do método cartesiano. As principais correntes filosóficas deste período foram o humanismo, cientificismo, racionalismo, empirismo e iluminismo. Alguns filósofos modernos são Michel de Montaigne, Nicolau Maquiavel, Francis Bacon, Immanuel Kant, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Denis Diderot, Thomas Hobbes, John Locke. A filosofia contemporânea já desenvolveu-se nos séculos XVIII e XX. Merece destaque a Escola de Frankfurt, criada em 1920 na Alemanha, com principais filósofos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas. Neste período, muitas correntes filosóficas foram desenvolvidas, como, por exemplo, o marxismo, o positivismo, o racionalismo, o utilitarismo, o praganismo, o cientificismo, fenomenologia, sistema eliano, niilismo, existencialismo, materialismo e idealismo filosófico. Além dos filósofos da Escola de Frankfurt, merecem destaque Michael Foucault, Friedrich Nietzsche, Friedrich Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Auguste Comte, Martin Heidegger, Luigi Wittgenstein, Arthur Schopenhauer. Há algumas frases de filósofos que ficaram na história, e eu vou citar para vocês algumas delas, tá? A admiração da natureza do filósofo a filosofia deriva apenas da estupefação. Isso é Platão. Se queres a verdadeira liberdade, deve fazer-te servo da filosofia. Epicuro. A superstição põe o mundo em chamas. A filosofia apaga. Voltaire. Não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Kant. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade da filosofia leva para a religião. Bacon. O truque da filosofia é começar por algo tão simples que ninguém ache digno de nota e terminar por algo tão complexo que ninguém entenda. Bertrand Russell. A filosofia é que nos distingue dos selvagens e bárbaros. As nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofam seus homens. Descartes. Temos na filosofia uma medicina muito agradável, pois nas outras sentimos o bem-estar apenas depois da cura. Esta faz bem e cura ao mesmo tempo. Michel de Montaigne. O primeiro raciocínio do homem é da natureza sensitiva. Os nossos primeiros mestres de filosofia são os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos. Rousseau. A filosofia é a arte de formar e de inventar, de fabricar conceitos. O filósofo é o amigo do conceito. Ele é o conceito em potência. Criar conceitos sempre novos é o objetivo da filosofia. Deleuze, Guattari. Você sabia que no dia 15 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Filosofia? Então,
É aí, galera. Então acabamos aqui o nosso assunto bem metódico e chato, que é filosofia. Que eu não sei quem um dia falou que o filósofo é a sabedoria, mas ainda não vi nenhum filósofo muito rico. E já vi pessoas ignorantes muito ricas. Então, se ele fosse bem sábio, ele faria uma coisa muito boa que mudaria toda a nossa existência humana. Mas aí eles estão pensando e fazendo, e muitas coisas boas foram feitas pela filosofia, como a justiça, como as leis, como a ordem, como normas, regras, através desse conhecimento. Então, que você, por estudar filosofia, entenda mais, e é isso aí. Muito obrigado. Fique com a gente e até mais, galera.